Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Works Podcast, o seu podcast de carreiras, negócios e profissões. Eu me chamo Rodrigo. E eu me chamo Natália, e hoje a gente vai conversar com Tatiane Fonseca. Ela que é formada em odontologia, que é uma área onde a maioria dos profissionais atuam independentemente. Vai contar um pouquinho pra gente sobre a trajetória dela desde a graduação até atualmente, onde ela trabalha com harmonização facial. Então seja muito bem-vinda, Tatiane. Poderia contar pra gente um pouquinho de como foi o seu início nessa trajetória de odontologia? Olá, pessoal. Então, primeiro queria agradecer a oportunidade e o convite a Rodrigo e a Natália. prazer. Por estar aqui, A gente que agradece. Uma gratidão enorme. Então, vamos lá. Eu acho que o encontro da gente, essa troca vai ser bem gostosa, né? Vai ser bem incrível. E a gente vai conseguir aí realmente trazer várias informações a respeito da harmonização, que é uma área que todo mundo tem muita curiosidade. Com certeza. Então, minha formação, todo o início dessa trajetória na odontologia foi desde o momento que eu escolhi essa área. Então, lá com os meus 16 anos, sim, eu terminei com essa idade, o ensino médio. Caramba, Nossa. terminou Bem novinha. novinha. Então, é uma decisão difícil a gente escolher, né? Uma profissão, mas acho que isso é pauta para outro podcast. Mas escolhi a odontologia. Na realidade, ela me escolheu. Eu brinco muito dizendo isso. A odontologia me escolheu. Por quê? Eu sabia que eu queria uma profissão na área de saúde. Eu sabia que eu queria cuidar de pessoas. Então, a odontologia, a partir do momento que eu comecei a fazer a faculdade, eu fui me identificando, né? E eu sou formada, né, pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco, na Universidade de Pernambuco. E, assim, a trajetória da odontologia é uma trajetória muito difícil, mas que vale a pena. É uma profissão que eu amo de paixão. Sou apaixonada em transformar sorrisos, em cuidar de pessoas. É isso. Que É uma legal. profissão linda, né? E conta pra gente, assim, na tua formação, quais são as áreas de atuação que a pessoa pode seguir? Entendi. Então, existem diversas áreas, várias especializações que a gente consegue estar aí fazendo, tá? Tem periodontia, que vai ser uma especialidade que vai focar a parte de gengiva, harmonização, que é toda essa parte estética, certo? Tem endodontia também, que é tratamento de canal, geriatria, odontopediatra, que vai cuidar de crianças. Então, assim, é uma infinidade de campos de atuação. No meu caso, as minhas áreas de atuação são odontologia clínica e estética restauradora, que vai abranger todos aqueles procedimentos que a gente faz em clínica. Então, clareamento, faceta, restaurações estéticas, certo? E a parte de harmonização. E o que Muito que te legal. levou a querer se especializar nessa parte de harmonização facial? Então, eu escolhi essa área justamente porque a gente está tratando, além do paciente na questão da estética do sorriso, a gente está aí também tratando a estética facial. Então, em muitos casos, eu vi essa limitação. Às vezes, o sorriso estava maravilhoso. A gente conseguia fazer facetas, clareamento, o paciente estava satisfeito, mas sempre faltava alguma coisa que a gente poderia melhorar. Então, muitas vezes, um lábio que a gente podia preencher mais para valorizar aquele sorriso, né? Uma ruga que atrapalhava ali, incomodava o paciente, a gente consegue estar cuidando ali através da harmonização. Então, a harmonização ela vai realmente mexer com essa parte estética, né, do paciente. E é uma área que eu gosto bastante. Mas essa área de odontologia, a pessoa que quer abrir um consultório e trabalhar com harmonização facial, por exemplo, ela tem que ter formação em odontologia ou ela pode ter formação em biologia, por exemplo, e trabalhar com harmonização facial? Então, hoje, dependendo de cada estado, modifica bastante essas regras, certo? Para atuar com harmonização. No caso de médicos e a parte de cirurgião dentistas, eles podem atuar assim que saem da faculdade. Então, é importante que se faça cursos de aperfeiçoamento para que a gente entregue o melhor trabalho para o paciente. Mas, falando de outras áreas, pelo menos aqui em Pernambuco, biomédicos, fisioterapeutas, alguns enfermeiros precisam fazer um curso específico para que eles fiquem aptos para poder seguir essa área. Ah, legal. Não precisa necessariamente, né? Eles têm que fazer o curso para atuar. Já médicos e dentistas já estão aptos até a partir da faculdade. Legal, não sabia disso. E durante a graduação, tu pensava já em seguir essa área? Tu já tinha essa ideia ou
pensava em outra área, gostava de outra coisa, depois mudou o caminho. Porque é muita coisa, né? Ela falou tanta área aí de odontologia que eu nem pensava que existia. Exatamente. Muita especificidade. Então, não. Mudei completamente. De início, eu pensava seguir odonto para seguir a área de perícias forenses. Nada a ver com a Sério? harmonização. Exatamente. E como é que funciona essa perícias forenses? Essa eu nunca ouvi falar. Tem as perícias forenses, perícias criminais e antropológicas. Então, por exemplo, no caso de um acidente de avião, como é que a gente vai fazer a identificação de um corpo? Através da arcada dentária, porque cada arcada é única. Então, além de crimes, cenas de crime, que o odontologista ele também pode participar para, de repente, alguma mordida ali, em algum caso de agressão, a gente consegue identificar quem foi o agressor também por conta da mordida. Caramba. Então, minha ideia inicial era trabalhar nessa área. Gostava muito de CSI. Eu ia dizer isso Gostava agora. dessa área. Isso é então, muito CSI. Totalmente. E, assim, ao meu ver, no início, era uma área que eu poderia ter uma estabilidade financeira, porque para você seguir esse ramo, você tem que fazer um concurso público, né? Então, eu pensei, eu quero fazer algo que me dê estabilidade assim que eu saísse da faculdade. Então, pelos meus cálculos, já iria abrir o concurso de perícias forenses, que abriu até recentemente. Então, foi uma das áreas que eu pensei. Mas, a partir do momento que eu tive contato ali com os pacientes, com a prática clínica, eu fui deixando um pouquinho de lado essa Tá me parte, dando né? Que não ideia. tem tanto contato com o paciente vivo. Tem esse lado, viu? Tem esse lado. E, assim, além dessa área de perícias, a partir do meio da faculdade, eu já estava pensando em seguir outra área totalmente aleatória, que é a de cirurgia bucomaxilo. Acredito que você já ouviu falar. Já. Pronto. Para quem não sabe, essa é uma especialidade também da odontologia. Cirurgião bucomaxilo não é médico, tá? Cirurgião bucomaxilo é dentista. Então, foi uma das áreas também que eu pensei, mas, assim, eu gosto muito de cirurgia. Mas ali é uma cirurgia bem mais complexa, é uma rotina hospitalar, que eu fui mais por curiosidade. Eu acabei não realmente assimilando, eu acabei não me identificando. Então, depois que eu fui partindo, né, com esse contato com os pacientes para uma odontologia mais estética, eu gostava muito das transformações de sorriso e agora a ampliação também para harmonização. Que legal. E hoje, no seu trabalho, quais são os principais tipos de atendimento que você faz hoje? O que é que o pessoal mais procura? Então, na parte da odontologia estética, tem as facetas, que depois que vários artistas fizeram, Virou moda lentes de total. Quer contato, facetas. virou o procedimento do momento. Então, a gente consegue, sim, fazer uma alteração do sorriso, quando bem indicado, né? Porque não é um procedimento que a gente pode fazer em todos os pacientes. Então, a gente consegue transformar a forma, cor dos dentes e alinhar todo o sorriso. Clareamento também é um procedimento que é muito buscado, né? Todo mundo quer. Depois da ortodontia, do aparelho, todo mundo quer clarear os dentes. Com certeza. Ninguém quer estar usando aí filtro do Instagram para Exatamente. clareando, quer aparecer sem filtro. E além desse procedimento, voltando assim, indo para a área de harmonização, o mais procurado com certeza são os preenchimentos. Preenchimentos e toxina botulínica também, que é o famoso Botox, para a gente estar cuidando aí das ruguinhas. De preenchimento o procedimento mais queridinho no consultório, sem dúvidas, é o preenchimento labial. Então, assim, são Bombando, procedimentos todo que eu mundo amo, aqui. fazem parte da minha rotina. Que legal. E conta pra gente um pouquinho. A gente vê profissões tradicionais onde você sai da universidade, tipo, já tem uma empresa ali que eu tô trabalhando. Então, você já tem esse encaminhamento. Mas tem áreas que você acaba saindo praticamente como um profissional independente, né? Muitas pessoas, se você realmente quiser crescer, fazer seu nome, você tem que sair de uma maneira independente. Quais são os primeiros passos ao se formar em odontologia para isso? Então, eu digo que a odontologia, quem se forma em odonto, é um profissional liberal. Então, nós somos profissionais autônomos. Existem vários caminhos, tá? Como eu falei no início, existem diversas especialidades. Então, assim que eu saí da faculdade, eu achava que existia apenas dois, que era ou ir para uma clínica, né, trabalhar para uma clínica, ou buscar meus próprios pacientes e atender ali de forma particular. É o que muita gente enxerga. É o que muita gente enxerga, mas existem infinitas oportunidades no mercado da odontologia. Você pode trabalhar em hospital, você pode trabalhar em laboratórios, em clínicas de imagem na parte de radiologia, certo? Sendo especialista nessa área. Estomatologia, que vai fazer ali a identificação de lesões de boca, também em hospital.
certo? Pode também fazer cursos, dar mentorias na área, trabalhar em instituições de ensino, sejam elas privadas ou públicas. Fazer Então, concurso, né? fazer concurso público para atuar aí na saúde pública. São diversos caminhos, mas os primeiros passos, assim que você sai da faculdade, eu acho que o mais importante é você escolher a área que você quer seguir, né? Como eu disse, existem vários caminhos. Se você buscar fazer o seu nome, buscar essa área do atendimento privado, você deve, primeiro, eu acho que pensar na sua logomarca. Porque eu acho que quando você vai abrir uma empresa, a primeira coisa que você pensa é isso. Então, você abre sua logomarca, você faz uma logomarca, você vai trabalhar aí a questão de divulgação do seu nome para atrair os pacientes para o consultório. E se você seguir o caminho de buscar uma clínica para ela fazer a captação de pacientes para você, você pode realmente começar aí fazendo o seu currículo. Legal. Sim. Entregando em várias clínicas, buscando uma clínica que seja uma clínica biosegura, que seja uma clínica que faça procedimentos de forma salubre, isso é o mínimo. Por favor, né? Tá? Por favor, exatamente. Porque existe, né? A gente tem que comentar sobre. Existem várias clínicas por aí que não seguem normas da vigilância sanitária. Então, como recém-formado, a pessoa não pode simplesmente agarrar uma profissão, uma oportunidade dessa, né? Porque você não vai estar crescendo na sua profissão. Concordo plenamente. E a pessoa, quando se forma, normalmente ela não tem capital. Até porque você até comentou com a gente um pouquinho antes daqui que odonto é uma profissão cara. Então, desde a universidade, você tem custos. Conta pra gente mais um pouquinho como é que funciona esses custos que você tem, mesmo estudando numa universidade pública. No meu caso, eu estudei na universidade pública e eu comentei com eles que, mesmo assim, eu tive custos tanto em materiais de consumo para atendimento dos pacientes, quanto os materiais, os instrumentais que a gente precisa ter para atender esses pacientes. Então, desde o início da faculdade, aí a partir mais ou menos do 4º período, a gente começa a fazer esse kit, certo? São custos enormes. É tudo muito caro, né? Muito Imagina. caro. Então, a cada período, a gente vai aí juntando uma quantidade de materiais até chegar no final da faculdade, a gente já tem, né, um acervo que a gente consegue atender. Então, de início, né, o recém-formado ele já vai ter aquele acervo. Mas, para atender os pacientes deles, eles precisam ter mais materiais de consumo, precisam ter um local para atender. Então, realmente, é uma profissão difícil, a gente tem que ter muito apoio, né? Principalmente, assim, eu falo muito que tem que ter apoio da família, e eu, graças a Deus, tenho uma família estruturada que me concebeu esse apoio, né, desde a faculdade, um pouco depois também que eu me formei, porque a gente tem que reconhecer, né, por ser uma faculdade integral, é muito difícil você estudar e trabalhar. Não dá, né? Não dá. Difícil. É muito complicado. Até existe faculdades de odontologia por aí que oferecem cursos à noite. Então, você vai ter um período mais prolongado, né, de faculdade, mas você vai conseguir aí realmente trabalhar de dia, né, conciliar um pouco para poder ajudar nesses custos. Então, eu acho assim, para quem está se formando e não tem tantas condições, busca uma clínica que vai lhe fornecer os materiais. Você pode estar ganhando aí por porcentagem de atendimento. Então, a clínica fornece os materiais e a porcentagem maior geralmente é delas e você pega o que você recebeu, né, de atendimento dos pacientes. Mas também, se você tiver um apoio... eu, por exemplo, durante a faculdade, eu desenvolvi uma loja, foi até durante a pandemia. No iniciozinho da pandemia, eu fiz uma loja online. Então, eu comecei a vender pijamas cirúrgicos, calçados profissionais, porque foi o auge, né, naquele momento. Todo mundo querendo se proteger ainda mais. A gente teve aí até normas de biossegurança que precisaram ser reformuladas pós-pandemia. Né? Então, foi uma oportunidade que eu disse, quer saber, eu vou pegar aqui e vou começar a vender para esse público, sair vendendo para vários alunos. Então, são formas que a gente, durante a faculdade, apesar de a gente não ter tempo para ter um trabalho, né, que seja mais exaustivo, né, que demande mais tempo, a gente consegue estar aí se virando. Faz uma loja online, vende alguma coisa, né? Então, dá para ir juntando dinheiro para, assim que se formar, ter aquele capital para investir e começar os atendimentos. E como é que você se sentiu, assim, saindo da universidade? Porque a pessoa recém-formada, eu senti esse déficit, assim, quando você sai com expertise na sua área de atuação. Só que ninguém lhe dá a base que você precisa para a área de empreendedorismo. Então, gestão de negócios, gestão de finanças, de marketing, tudo isso que é super importante para você
montar um consultório, uma clínica, por exemplo, mesmo com o apoio da família, você não tem. É um caos, né? Exatamente. Tem que se virar. Tem que se virar. Apesar a gente vê o profissional como autônomo, mas a odontologia, né, o cirurgião dentista funciona como uma empresa. Exatamente. A gente precisa ver essa parte do marketing para a gente divulgar e captar os pacientes. A gente precisa ser também um pouco dessa área de administração, né? A gente tem que buscar saber administrar a gestão dos produtos que estão faltando do nosso estoque, do capital de giro ali para a gente estar investindo. Então, realmente tem que se virar em bombril várias coisas, porque quando a gente sai da faculdade a gente não tem, né? A faculdade não oferece esse entendimento, esse suporte para a gente, então tem que, de fato, correr atrás. O que é que eu digo? Quando eu me formei, o primeiro curso que eu resolvi fazer foi de gestão odontológica, gestão de carreira. Ótimo. Isso foi um grande diferencial, acho que na minha jornada, porque a gente já começa entendendo, né, o que é que eu devo fazer ali, como é que eu devo administrar aquele dinheiro, onde eu posso investir ou não. Vai fazer total diferença se um recém-formado ele procurar esse caminho. Né? Não e questão precisa de errar, né, para aprender. Exato. Dá para encurtar um pouquinho o caminho. Pois é, e a gente pode aí lançar mão também de vários cursos online, né, que tem disponíveis. Então, curso de marketing, curso de mexer no Canva, para fazer as artes. Também é A legal. Um pouco de cada isso de na tudo. pele Tudo fazer também. de tudo. 1001 utilidades, Exatamente. realmente. Agora, uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem. Qual a média salarial de um dentista? Eita, pergunta complicada. Então, é muito variável. Assim como todas as outras áreas. Com certeza. Né? Existem várias variáveis que vão definir o valor, o salário de um dentista. Então, principalmente se ele optar por um caminho, por exemplo, se ele for para um caminho público, ele vai ter aquela estabilidade financeira, né? Que muitas vezes pode ficar só naquele valor e não ter um crescimento, certo? Exato. E quando a gente parte para o atendimento particular desse profissional que está tentando aí ter um consultório odontológico, captar os próprios pacientes, é variável porque vai demandar de acordo com a quantidade de pacientes que ele captou. Então, se a gente tem uma empresa, por exemplo, de hambúrguer, a gente vai receber no final ali do mês de acordo com quantos hambúrgueres a gente vendeu. Exatamente. Né? Isso é bem óbvio. Então, para falar início de conversa, um salário inicial de um dentista é a partir dos 13.500, vamos colocar assim. E eu digo muito que não tem limites, tá? Não é porque nós somos dentistas ou até outras profissões que tem lá no Google piso salarial máximo do teto. Não, a gente pode ir além. Então, existem dentistas que faturam 100 mil. Existem dentistas que faturam 200 mil. Isso não é algo, assim, extraordinário. É comum, tá? Principalmente se ele tem mais de um consultório. Exato. E isso vai influenciar também a questão da especialidade que ele escolheu. Então, muitas pessoas pensam que a harmonização ganha mais, né? Mas o que é que vai acontecer? Se você é um especialista de harmonização e você gosta daquilo que você escolheu, você vai se doar mais. Você vai captar mais pacientes. Então, é geralmente um valor correspondente também a quem tem outra especialização que também vai correr atrás. Lembra que eu falei para vocês que no início eu busquei essa área de perícia para ter uma estabilidade? Sim. Né? Eu busquei a área de cirurgia bucomaxilo porque, para mim, era a área que ganhava mais dinheiro na odontologia. Então, eu disse, eu quero ganhar mais dinheiro. E, na verdade, não é isso que acontece. A gente pode pegar um cirurgião bucomaxilo e pegar alguém especialista em alguma área, periodontia, ou até outros tipos de cirurgias, né? Oral menor, que a gente chama. Harmonização, a parte também de estética. Um dentista que ele é focado em fazer apenas facetas. Ele pode faturar 100 mil também. Entendeu? Então, varia bastante. Eu acho que isso é um ponto muito legal, que poucas pessoas têm essa mentalidade que você está falando, de como é que eu tenho um salário assim exponencial de 100 a 200 mil se eu tenho um tempo como todo mundo de 24 horas. E poucas pessoas enxergam que quando a pessoa vai em busca, por exemplo, da doutora Tatiane, ela não está indo para possivelmente ser atendido por ela. Ela está indo para clínica dela, Pelo que a valor clínica que ela dela vê no dá um trabalho. resultado. Então, eles estão indo atrás do resultado que ela pode oferecer. E doutora Tatiane, ela não precisa atender pessoalmente a pessoa. Ela pode ter uma gama de funcionários com ela que vão escalar o faturamento que ela tem em 1, 2 ou 3 ou mais escritórios. Ampliar o mercado. Exatamente. Ter mais de uma clínica. Também pode E você falou em relação a o paciente buscar a doutora Tatiane, né? Me buscar.
eu acho que isso também influencia bastante. O paciente ele vai se conectar com outra pessoa que está ali do outro lado, que é um profissional, né? Então, podem existir duas pessoas que fazem o mesmo tipo de procedimento, mas o que é que vai influenciar? Muitas das vezes não é nem a questão do valor do procedimento, tá? O que a gente tenta manter ali uma média é justamente essa conexão. O que é que a doutora Tatiane vai oferecer no consultório dela? O que é que fulana vai oferecer no consultório dela que parece muito com minha personalidade, né? Exato. Então, acho que isso influencia bastante. E a qualidade do trabalho também, né? Hoje em dia você Exatamente. busca a referência. Eu não vou para qualquer dentista, não vou fazer minha faceta com qualquer um. Eu vou pesquisar, vou ver os resultados daquela pessoa, vou ver o que ela entrega, para poder confiar também no processo, né? Então, vai muito do valor que a pessoa enxerga no seu trabalho, realmente. E isso é muito importante, né? Porque a gente está lidando aí com saúde. Exato. Então, na hora de escolher um profissional, a gente não tem que escolher por valor, por De jeito custo. nenhum. Exatamente. De forma alguma. E que bom que você falou que você busca, né? Vai atrás dos resultados. Isso é muito importante, porque aí a gente consegue ter uma noção de se aquele profissional ele faz um trabalho bem feito ou não. E hoje o Instagram ele virou o novo currículo. A vitrine. A vitrine. É uma vitrine social, é uma vitrine também de procedimentos. Então, a gente consegue aí filtrar alguns profissionais através disso. E eu acho que também é muito importante o paciente ele ter essa ideia, essa concepção de que, de fato, é a saúde dele. A saúde dele não tem preço. Ele não deve escolher por preço de forma alguma. Exatamente. Eu sou uma pessoa que particularmente tenho muito medo de dentista. Vamos já- cuidar Boa disso. parte das pessoas tem esse trauma, né? Mas é porque eu já sofri muito na mão do dentista. Né? Quando eu era pequeno, eu comia muita besteira. Até hoje eu como, mas hoje eu me cuido melhor, né? Mas assim, quando eu ia pra dentista, eu ia pra um dentista... Eu não vou nem falar nomes Não, aqui, pelo né? amor de Deus. Mas simplesmente faziam procedimentos pra tirar cara, essas coisas, sem anestesia. Porque eu era criança, tinha medo daquelas agulhas. Aí, não, a gente faz sem agulha. Só que era com aquela brocazinha, sabe? Trauma de todo mundo. Nossa com Senhora. dentista. E doía muito. Era uma sessão de tortura aquilo ali. Mas é justamente isso. Hoje em dia eu não procuro por valor um dentista. Eu procuro por resultado, referência, pergunto se dói. Mas é basicamente isso. Infelizmente, a gente carrega aí, né, todo esse peso desde a antiguidade, porque um profissional de dentista antes era visto como alguém bárbaro, né? Antes, um barbeiro é que fazia esses procedimentos. Então, utilizava aí instrumentais enormes, que hoje em dia não é mais assim. Tá? A questão da anestesia e do barulhinho do motorzinho, da broquinha, Aflição. já existe hoje instrumentais que não fazem tanto barulho quanto antes, são mais silenciosos, justamente para a gente tentar tirar mais esse medo dos pacientes. E a questão da anestesia, eu não sei porquê. Antigamente, as pessoas não usavam anestésico. Gente, tem que usar, tem que fazer com que o paciente ele se sinta mais confortável, porque, querendo ou não, é um procedimento que, muitas vezes, o paciente fica aflito, sem saber, tá de boca aberta, sem saber o que é que está acontecendo. Intimidador. Você É. tá naquela Intimidador, cadeira, exatamente. boca aberta, não sabe nada, não tá vendo nada. Realmente. O que eu gosto de fazer com meus pacientes é justamente contar tudo o que vai acontecer. Obviamente, a gente faz isso quando é um paciente que está apto a receber isso. É Porque alguns verdade. querem fechar olhos, querem dormir, não querem saber de nada que está acontecendo. Então, existe hoje estratégias que a gente consegue estar conversando com o paciente e também tratar essa parte psicológica dele. Como eu disse, né? Dentista tem que ser de tudo, até psicólogo. Um Nossa pouquinho de Senhora verdade mesmo. da psicologia. Então, eu gosto muito, assim, de receber pacientes que tiveram muitos deles me procuram, na verdade, que tiveram alguma experiência negativa. Porque, aos poucos, a gente vai conseguindo ali quebrar essa experiência passada por uma experiência nova, mais tranquila. Então, eu tenho inúmeros pacientes que até hoje diz, doutora, graças a você, eu não tenho mais medo de dentista. Isso é algo que eu carregava desde a minha infância. E assim, eu atendo até algumas crianças, não é o meu foco atender crianças, mas eu recebo muitas vezes porque é filha de algum paciente, né, irmã. Então, eu recebo essas crianças e eu gosto muito quando o primeiro contato delas é comigo dentro do consultório. Que legal. Porque quando a gente tem uma experiência ali, a primeira experiência de forma lúdica, fantasiosa, né, bem tranquila para a criança, a gente consegue criar uma experiência positiva que ela vai perdurar ali até a vida adulta, certo? Então, eu digo muito que a criança ela não tem medo.
quem coloca medo são os pais que tiveram experiências negativas. Verdade. A criança ela não vai ter medo do que ela não conhece. Óbvio, ela vai ter curiosidade, ela vai perguntar, o que é isso que você vai colocar na minha boca? Que instrumental é esse? Mas ela não sabe para que serve. Então, entra aí várias formas que a gente tem também de lidar com a criança, que é mostrar o que vai fazer, né? Realmente contar de forma lúdica o que é que vai acontecer, o gelinho do Frozen, a lâmpada do... A criatividade. A criatividade vai tem que surgir no momento de atender uma criança. Então, isso faz muita diferença, né? Principalmente para os futuros adultos que vão aí estar procurando um profissional para estarem se cuidando, porque né, esse cuidado tem que começar ali desde os 6 meses de idade ou até antes. Mesmo Já antes sabe de que ter vai ser dente. minha nova dentista, né? Vamos vencer esse medo, Rodrigo. Com certeza, tô precisando. Tá precisando mesmo. E voltando um pouquinho ao assunto que a gente tava falando, de consultório. Só para fechar essa pauta, quanto você estima que a pessoa tem que investir para conseguir abrir um consultório por conta própria? Então, assim como o salário, abrir um consultório também tem um valor aí bem variável, né? Vai depender da localidade, do público que você vai escolher atender, né? Qual o ticket daquele público, qual procedimento você vai fazer, se você quer uma clínica mais simples, uma clínica que ofereça mais conforto, seja mais luxuosa. Então, varia bastante. O que eu posso dizer é que aquela cadeira odontológica, para Aquilo vocês é terem super caro, né? uma noção, é na faixa de 20 mil. Nossa absurdo. A mais Senhora. simples, tá? É surreal. Então, existem cadeiras de 60, existem cadeiras de 80. Minha gente, uma Não tem cadeira. limites, certo? Nossa, é quase um carro. Então, é um carro popular. Então, você vai aí realmente, né, colocar na balança. Se eu vou colocar uma cadeira mais simples, meu consultório pode chegar até uns 50, 60 mil de custo. Isso se eu tiver um local, um espaço que seja meu privado, né? Se eu tiver que alugar um espaço, fazer a locação, vai ter um custo aí extra. Fora todas as despesas que a gente tem que ter também com vigilância, com bombeiros. Então, Imagina. aluguel. Então, tudo isso a gente tem que colocar, né, nos cálculos, porque faz parte também de abrir um consultório. Toda a parte de decoração, então chama um arquiteto para fazer, né, aí algo que seja mais leve para um paciente entrar, não ter tanto medo. Não Com ser certeza. assustador. Porque hoje os consultórios odontológicos, eles também têm essa questão de passar uma calma para o paciente. Tem paciente que diz, nem parece que eu estou indo para um dentista, né? Porque tem consultório que já traz uma cor ali azul para o paciente ficar tranquilo. A gente também tem que mexer com essa parte de arquitetura para já deixar a experiência do paciente desde o início, ao momento que ele entra no consultório, já ser uma experiência diferente. Que Então, legal. varia bastante em Estratégico, né? relação a valor de Isso aí é consultório. muito importante, porque eu já passei por uma experiência dessa, de aparência de consultório. Como eu falei, eu tenho medo de dentista. Que fique claro. Exatamente. Realmente é E verdade. eu já fui uma vez, eu marquei um dentista, e assim, eu já dei várias desculpas para não... Eu marcava, ia, aí no dia, por exemplo, o doutor, a doutora atrasava 1h30 no meu atendimento. E eu me dava desculpa, pô, o cara atrasou 1h30, eu também não tenho que ficar esperando. Aí saía para dar desculpa para sair de lá. Mas teve uma vez que eu desisti de ir pro dentista justamente por causa do consultório. Eu entrei, Sério? tava tudo acabado, tipo, parede descascando, não tinha decoração nenhuma, um verde musgo. Uma imagem negativa, né? Exatamente. Aí eu desisti, justamente porque eu fiquei com medo de ser atendido naquele local. Até eu ficaria, viu? Exatamente. Todo detalhe realmente importa, né? Faz Justamente. diferença. E a experiência, né? Desde que o paciente entra, como eu falei, se a gente serve ali um café para o paciente relaxar, eu digo que eu sempre chamo meus pacientes pelo menos uns 5 minutos depois do combinado. Não é porque eu atraso não, tá? É porque o paciente quer chegar na hora que foi marcada, então ele chega ofegante, ele chega querendo, será que eu vou perder a consulta? Então a gente deixa ali pelo menos 5 minutos para o paciente se acalmar, tranquilizar, Gostei. a pressão arterial voltar, né? Ficar Legal. normal. Então, é uma das estratégias, com Legal. certeza. E me conta uma coisa, durante tua trajetória, teve algum momento em que você pensou em desistir, alguma dificuldade, alguma coisa que bateu assim, caramba, será? Então, um grande obstáculo que eu tive foi realmente uma eventualidade. Eu tive meus materiais furtados depois de, mais ou menos, com 2, 3 meses de formada. Eu acho que eu fiquei sabendo dessa história. Foi, Nath ficou sabendo. Então, assim, como eu disse, o recém-formado, ele está se formando, ele tem aquele acervo de materiais.
e já é muito complicado para ele entrar no mercado de trabalho. Então, com 2 meses, 3 meses de recém-formada, eu tive tudo levado. Nossa. Tudo na mala. Eu realmente Desesperador. estava com tudo. Por quê? Como na época eu alugava consultório, então eu tinha que estar andando com minha mala para cima e para baixo com todos os materiais. Se eu ia fazer uma cirurgia, eu tinha que ter material para isso. Se eu ia fazer uma restauração, eu tinha que ter material para isso. Então, tudo foi levado. Mas, assim, em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu acho que eu não sou uma pessoa que desiste fácil. Então, no dia seguinte que aconteceu isso, eu já fui buscar. Eu trabalhava também numa clínica na região metropolitana, por aqui, né? Igaraçu, Abreu Lima. Então, nesse momento, essa fase da minha vida, eu estava pensando em sair dessa clínica para justamente tomar o rumo de apenas procedimentos particulares, atendimentos apenas particulares. Então, eu tive que dar uma freada, certo? Mas no dia seguinte, eu já fui para a clínica, fui para o atendimento, porque eu precisava buscar, né, mais dinheiro para começar tudo de novo. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode baixar a cabeça, né? Realmente, a gente ou aprende no amor, né? Tem aquela frase, ou na dor. E eu acho que a gente aprende muito na dor. E eu acho também que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Eu acredito muito em propósitos. E foi isso que aconteceu. Eu acho que também foi... A gente tem que olhar o lado bom de tudo, né? Sim. Com certeza. Então, aconteceu isso, mas também foi algo que me fez impulsionar para buscar mais. Eu não me acomodar, eu querer sempre mais. Buscar aí de novos materiais, ter muita resiliência, muita paciência, de começar realmente tudo de novo. E a gente vai realmente ficando ali um pouco mais forte, né? A gente vê até alguns problemas simples na rotina, a gente diz, não, passei por aquilo, né? Exatamente. Vou conseguir superar, eu vou ter sucesso. Né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar positivo. Então, sem dúvidas, esse foi um dos episódios assim, bem marcantes na minha carreira. Né? Porque teve ali um atraso momentâneo, mas Deus dá tudo em dobro e veio. A gente tem que trabalhar, conquistar tudo de novo. Com certeza. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Recebi muitas mensagens na época dizendo isso pra mim. Depois eu parei pra pensar, realmente, ficam os dedos pra gente trabalhar e conquistar ainda mais. Exato. E a pessoa fica muito mais resiliente depois de uma Com dessa. certeza. Verdade. O clima pesou. Então vamos falar de coisa boa. Passar um pouquinho desse assunto de dificuldade e agora falar sobre os procedimentos. Começando pela harmonização facial, que eu acho que é o que mais está sendo comentado hoje em dia. Exatamente. Como é que funciona esse procedimento? Então, primeiro começando a falar que a harmonização engloba vários procedimentos, tá? É uma especialidade que vai estar aí englobando toxina botulínica, preenchimento facial, bioestimulador de colágeno, fios faciais, toda a parte do lift facial também. Então, muitos pacientes falam assim, chegam no consultório e dizem, doutor, eu não quero fazer harmonização facial, tá? Mas eu quero aplicar um Botox. Mal sabe ele que o Botox ele faz parte da harmonização facial. Então, vai ser todo aquele conjunto de procedimentos que podem ser feitos de maneira, né, assimilada, para a gente chegar no resultado, de fato, de uma harmonização facial. Né? O que é que a gente vê na harmonização? A gente busca a simetria, a gente busca realmente uma textura de pele mais uniforme. Então, tratamentos de manchas, de melasma, de acne, também engloba os procedimentos de harmonização facial. Porque não adianta a gente ser simétrico se a questão da harmonização do rosto não está ali presente. Então, a gente busca isso também. Legal. E quanto custa a pessoa fazer um procedimento desse em média? Porque eu sei que também deve variar valores de consultório para consultório. Sim. Mas em média, quanto é que sai para a pessoa fazer um preenchimento labial ou aquele ácido hialurônico no rosto? Então, valores são variáveis também. Vai depender de cada profissional. O nosso conselho, ele não deixa a gente divulgar em redes sociais. Isso atrapalha até, eu acho que um pouco, a questão de divulgação dos procedimentos, porque alguns outros profissionais, por exemplo, na área de estética, fisioterapeutas, conseguem estar divulgando nas suas redes sociais valores. Nós, não. Então, realmente é variável. O ideal, o que eu digo, é que o paciente ele deve buscar fazer uma consulta para uma avaliação e ter realmente um tratamento personalizado, certo? Para fazer esses procedimentos. Mas o que eu posso falar é que são procedimentos hoje que são muito acessíveis. As pessoas acham que por ter o título de harmonização facial, só artista pode fazer. Não. A gente consegue estar fazendo. E assim, no meu consultório, eu consigo realmente fazer de uma forma que o paciente ele tenha ali uma facilidade de pagamento.
né? Porque eu acho que todo mundo deve ter a oportunidade de fazer esses É procedimentos. aquela coisa bem parceladinho. Dá para fazer. Você faz Então, assim, tudo. não foge do extraordinário os valores, tá? Tem gente que acha que é caríssimo uma toxina botulínica, mas não. Então, entra em contato, marca consulta, Legal. conversa sobre. Mas vai depender também da durabilidade desses procedimentos, a questão das manutenções também. Então, tem esses custos aí que a gente tem que ver de cada tipo de procedimento. Um bioestimulador de colágeno, ele tem um preço mais elevado do que, por exemplo, um botox, uma toxina botulínica, certo? Um fio facial também vai ter um valor um pouquinho mais elevado do que um preenchimento labial. Eu ia perguntar justamente isso, de tempo de duração. Quanto é que dura, mais ou menos, cada procedimento desse? Porque a pessoa tem que fazer a manutenção, né? E se a pessoa não faz a manutenção, como é que fica? Então, essa é uma das perguntas que eu mais recebo no consultório depois de valor. O paciente tá ali, pergunta o valor e depois, quanto tempo dura, doutora? Então, assim, o Botox, né, para começar, ele dura a gente diz de 3 a 4 meses, certo? Não dura 6 meses. 6 meses já é um mito, certo? Porque o corpo ele vai degradando aquela substância e o ideal é que a gente busque procedimentos que sejam reversíveis, certo? Porque se a gente faz algo que é permanente, é mais fácil de remover. A gente não quer nada no nosso corpo que seja permanente. Tudo tem que ser possível de remoção. Então, toxina botulínica de 3 a 4 meses pode fazer uma manutenção aí 2 vezes ao ano, certo? Porque a gente está fazendo um tratamento. A gente faz com que a musculatura, Rodrigo, ela vá travando aos poucos, certo? Então, a partir de anos seguintes, você já consegue usar menos material porque aquela musculatura ela já está educada, né? Quando fazer as expressões faciais, elas fazem de forma mais suavizada, certo? Já um preenchimento labial vai depender também da marca do produto utilizado. O preenchimento ele deve ser feito com ácido hialurônico, certo? Antigamente era feito com PMMA, que é polimetilmetacrilato. Então, esse material ele não deve ser usado de forma alguma, já não se faz mais procedimentos com ele, porque tem aquela questão da reversibilidade que eu falei agora. Né? A gente busca um produto que seja reversível. Então, o PMMA, ele, se precisar ter alguma remoção devido a alguma intercorrência, só pode ser feito através de uma cirurgia. Caramba. Já um preenchimento com ácido hialurônico, ele é totalmente reversível, certo? Porque a gente vai ter aí uma enzima que a gente consegue fazer a injeção, né? Ele é injetável, e é uma enzima que já está presente no nosso corpo. Então, a gente tem também o ácido hialurônico no nosso corpo. E a partir dos anos, aquela enzima ela vai agindo, vai diminuindo a quantidade do ácido hialurônico e a gente vai perdendo volume. Por isso que a gente tem que preencher algumas regiões para a gente ter esse rejuvenescimento facial. Então, uma pessoa que tem 60 anos, que perdeu volume nessa região aqui do malar, das maçãs do rosto, a gente consegue estar fazendo um preenchimento para a gente volumizar aquela área que foi perdida, certo? Então, essa enzima, se for necessário, a gente também consegue aplicar para, no caso de uma intercorrência, a gente remover todo o produto. Então, se um paciente quiser, ou então se arrepender do procedimento, ele pode remover, certo? Porque muitas pessoas ficam, eu vou fazer um preenchimento labial, será que eu vou ficar com a boca de salsicha? Não fica, gente, não fica. 1 ml, eu costumo dizer que é pouquíssima quantidade. Então, para vocês terem uma noção, uma seringa, que é 1 ml, de preenchedor equivale, aliás, 8 delas vai equivaler a um sachê de ketchup. Aquele sachê que a gente usa em lanche. Então, a quantidade é muito pouca. O que é que vai influenciar? Se aquele produto, aquele ácido hialurônico específico, ele tem uma reticulação mais dessa expansão de volume, né? Ou então mais firme. Então, vai variar também de acordo com isso, a reticulação do ácido hialurônico. Dependendo da região, é usada uma reticulação diferente. Se a gente está em osso, é uma reticulação aí diferente do lábio. O lábio tem que ser flexível. A gente está sempre movimentando, sempre mexendo com o lábio, articulando. Então, a gente precisa de um produto que acompanhe isso. O PMMA, ele não acompanha. Por isso, que já é passado, não é usado mais. Tá? O ácido hialurônico, ele consegue ter essa maleabilidade. Legal. Então, em relação a outros procedimentos, o bioestimulador de colágeno, ele vai estar durando aí um ano. Ele tem 24 meses de ação.
Com Dura 3 bastante. meses, o paciente ele já vê um resultado na questão da flacidez. Diferente do preenchedor. O preenchedor ele pode durar até 2 anos, dependendo dessa reticulação que eu falei. Poxa, Certo? interessante. Que legal. E com relação aos benefícios da harmonização facial, a gente escuta muito falar sobre botox preventivo. Como é que funciona essas coisas? Realmente funciona ou é um mito? Então, realmente funciona, tá? Em relação ao botox preventivo, é justamente para uma pessoa que não tem tantas rugas. Ela está justamente fazendo uma prevenção. Então, a gente consegue prevenir as rugas que iriam ser formadas no futuro. O botox ele vai fazer o quê? Como eu disse, ele vai suavizar a ação do músculo, a força daquele músculo. Se o músculo ele não tem tanta força, ao arquear a sobrancelha, por exemplo, a gente não vai ter a formação daquelas linhas verticais. Se a gente não tem a constância dessa formação, a gente não vai produzir uma ruga aí. Por isso que o botox ele é preventivo, certo? Entendi. Então, uma pessoa de 25 anos que quer fazer uma aplicação, independente seja homem ou seja mulher, ele pode estar fazendo e ele vai estar prevenindo aí umas rugas mais profundas. E a gente sempre diz, né? A prevenção sai mais barato do que a correção lá no futuro. Verdade. Então, o botox preventivo é a dica, minha gente. Façam, porque os outros procedimentos eles têm um custo mais elevado. E o botox preventivo vai estar evitando aí grande parte desses futuros problemas. Interessante. E o que é que um paciente ele precisa saber ao recorrer a um procedimento como esse? Tem algum risco? Quais são as informações importantes? Então, principalmente a questão de que os procedimentos eles são reversíveis, como eu já toquei Isso nessa é bastante pauta, importante. certo? Ficar atento também à biossegurança, se o profissional está apto a realizar esse tipo de procedimento. E em relação aos riscos, assim como qualquer procedimento médico ou odontológico, existem os seus riscos, certo? O importante é que aquele profissional ele seja capacitado para lidar com as intercorrências, tá? Verdade. Então, a gente consegue estar aí fazendo uma prescrição medicamentosa para estar tratando alguma eventualidade que pode ter acontecido. Então, os riscos, eles variam de um hematoma, que pode acontecer, um efeito colateral. Se a gente está mexendo com agulha, se a gente está fazendo um procedimento injetável, a partir do momento que a gente tocou ali na região, alguns pacientes são mais sensíveis, pode sim produzir algum hematoma, algum inchaço, uma vermelhidão. Muitas vezes, isso aí é algo temporário, certo? Esperado por alguns procedimentos. A gente sempre alerta os pacientes sobre os riscos. Os benefícios são inúmeros, né? Com certeza. Questão de autoestima, questão de realmente... O paciente que fez um procedimento de algo que estava incomodando ele, depois que faz, ele se torna mais confiante, mais seguro. Então, isso vai influenciar aí na vida pessoal, profissional dele, vai influenciar em vários aspectos. Mas a gente tem que estar atento a esses riscos, tá? E realmente escolher o profissional da forma correta. E acontecendo alguma eventualidade, a gente tem sim como tratar, tá? Então, se torna, assim, procedimentos totalmente seguros. Muitas das vezes a gente acha que é muito invasivo, mas não são, certo? Uma toxina botulínica a gente aplica... com agulha, tá, Rodrigo? Mas, O medo passou de agulha. A agulha é bem pequenininha, de insulina. Tem paciente que nem sente dor, não sente incômodo. Isso é uma das dúvidas também maiores dos pacientes. Eu ia te perguntar Tem isso. dor? Pode perguntar, Nath. Mas, assim, dor também é relativo. Não vou dizer que todos os procedimentos, eles são... possui um certo incômodo, tá? Dependendo do seu limiar de dor. A maior parte dos pacientes não sente incômodos em botox, tá? A agulha é muito pequenininha, a gente consegue fazer a injeção dela, coloca o anestésico local, tá? No caso do preenchimento, a gente consegue estar fazendo aí o preenchimento através de uma anestesia prévia. Então, o paciente está completamente anestesiado, faz o preenchimento labial, que ele pode dormir na cadeira sem problema algum, certo? Tranquilíssimo, né? Do estimulador de colágeno, a gente faz anestesias locais, onde vai entrar a agulha, a cânula, certo? Então, a gente consegue aí minimizar esses incômodos e a gente pode também lançar mão de vários instrumentos para isso. Então, existe já um skin cooler, que é uma caneta que resfria a ponta. Então, a gente consegue estar colocando ali na região para depois fazer a injeção. Poxa. Existem vários anestésicos tópicos que, diferente de antigamente, eles são muito mais potentes. Então, realmente o paciente não sente dor, certo?
As próximas gerações, então, não vão ser traumatizadas com dentista, né? Não Como a vão. gente. Exatamente. Esse é o objetivo. E outro procedimento bem famoso, que são as facetas. Como é que elas funcionam? Porque eu sei que tem aquelas que a pessoa fica com dentinho de tubarão e outras que você bota um... Eu não sei explicar direito, né? Mas tem outras que você bota como se fosse uma espécie de material por cima do dente, mas mantém o dente por trás. Como é que funciona? Então, as facetas, antigamente eram utilizadas esse termo referente à coroa dentária. Então, vários famosos fizeram esse procedimento, usaram o termo faceta e mostraram um dente totalmente ali destruído, né? Aos olhos dos pacientes. Então, um dente que foi muito desgastado. Para a gente realizar uma faceta, a gente não precisa fazer esse desgaste, certo? Aí é um caso de uma coroa em cerâmica, tá? No caso de uma faceta, para vocês terem noção, quando é necessário algum tipo de desgaste, seja porque o paciente tem algum dente escurecido ou por algum outro motivo, o desgaste é de 1 milímetro a 2 milímetros, então o paciente nem consegue perceber esse desgaste, tá? E como é que funciona, né, Rodrigo, as facetas? Basicamente, falando em termos mais fáceis para todo mundo entender, é um acréscimo de material, material resinoso, que a gente consegue colocar sob o dente através de uma adesão, certo? E a gente vai estar mudando aí o formato do dente para deixar mais harmônico e também a cor. Então, se o paciente ele tem um dente menor, que a gente chama de dente conoide, a gente consegue estar fazendo aí realmente uma faceta por cima dele para devolver mais harmonia para aquele sorriso, certo? E tem as lentes de contato também, que é uma dúvida muito comum. Qual a diferença entre lente e faceta? Exato. Para mim era tudo a mesma coisa. Tem quem use como o mesmo termo, certo? Mas o que vai variar é que as lentes de contato, a espessura delas vão ser menores do que a faceta. Então, enquanto uma faceta tem mais de 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, a lente de contato vai estar aí sendo bem mais fina. Ela consegue ser usada para pacientes que precisam de uma correção mínima, certo? A faceta a gente já consegue uma correção maior no sorriso. Entendi. E na questão de cuidado dentário, você precisa ir no dentista mais regularmente porque tem faceta? Ou você pode cuidar de casa mesmo escovando e passando fio dental normalmente? Boa pergunta, Rodrigo. Então, as facetas elas precisam de manutenções, certo? Por ser um material resinoso, ele também recebe pigmentos. Se o paciente ele tiver uma dieta que tenha mais corante, tome muito café, muito vinho, então ele precisa fazer essas manutenções com mais frequência. Em termos gerais, o que é que a gente recomenda? Essas manutenções ela devem ser feitas de 6 em 6 meses, certo? Para um paciente que tem essa alimentação com mais corante de 3 em 3 meses. Então, como é feita essa manutenção? Basicamente, a gente faz um polimento por cima do material, porque você entende, né? O material que está sendo ali degradado, ele vai abrindo poros e ali é mais fácil de pigmentar. Se a gente faz um polimento daquela região, a gente faz com que também não tenha uma pigmentação maior. Legal. Então, a gente tem que estar fazendo essas manutenções e os cuidados em casa são básicos. Higiene, né? Todos os dias, escova, pasta de dente, fio dental. Fio dental é imprescindível, certo? E o enxaguante bucal eu digo muito para os meus pacientes que é um cosmético, tá? Então, se você quiser um hálito ali refrescante, você pode fazer uso. Mas ele não vai substituir nunca uma escovação bem feita com a pasta e com a escova, tá? Ele não pode ser substituído por uma escovação diariamente. É só ali no finalzinho para dar o hálito, tá? E em relação também a questão da ida ao dentista, como eu disse, tem que fazer essas manutenções semestralmente, durante esses períodos, mas também tem que ter acompanhamento com o dentista, porque normalmente esse é o prazo que a gente fala, né, para qualquer outro paciente tá voltando aí no consultório para fazer a sua consulta de rotina, para fazer as limpezas. Então, na manutenção também já está inclusa ali a profilaxia, que a gente chama a limpeza dos dentes, que isso faz com que não acumule nenhum cálculo gengival, que é um tártaro, nenhuma cárie, a gente consiga ver ali de perto como é que aquela faceta está reagindo, fazer o polimento delas. Então, o cuidado é muito simples. O que eu digo para meus pacientes também é para eles evitarem cremes dentais que sejam muito abrasivos. Então, determinadas marcas têm uma abrasividade maior. Como é que eu vejo isso, doutora? Né? Muitas pessoas perguntam. Vai lá atrás no rótulo, dá uma olhadinha na quantidade do abrasivo que tem, certo? Legal. Interessante,
Não sabia disso. Isso serve Eu. não só, Natália, para quem tem facetas, Pra todo mas para mundo, quem né? tem restauração. Quem tem restaurações em boca, também o material mesmo, né? Bem parecido. Uhum. Então, a gente também tem que ter esses cuidados. E pra quem quer ter aquele sorriso branco e ver aquelas receitas mirabolantes no YouTube? Nossa! Clareamento com Quem carvão nunca, ativado. né? É. Quem nunca? Essas coisas funcionam ou só prejudicam? Não funciona e só prejudica, Rodrigo. Não me diga que você já É fez. cilada. Ele falou do carvão ativado aí. Não, eu ouvi falar, né? Eu só ouvi falar. O primo contou. Então, gente, o carvão ativado, ele é só para churrasco. O carvão é só para churrasco. O carvão não é para ser colocado em dente. Tem muitas propagandas por aí que falam de clareamentos que são colocados em placa e essa placa vem com a luz UV que você morde. Isso. Tem no Também já AliExpress, vi na isso. Shopee. Não funciona. O que é que acontece? Esses produtos, eles possuem uma quantidade maior de abrasivos, certo? Então, praticamente, o que é que você vai estar fazendo no seu dente? Você vai estar tirando a primeira camada dele. Você vai estar tirando a proteção do seu dente. Eita. Além disso, né, você está mexendo com a estrutura dentária, você está enfraquecendo o seu dente, você pode ter mais sensibilidade gengival e também dentária, certo? E você também pode estar afetando a sua gengiva. Então, você está aí buscando algo que era para ser, buscando uma estética e você está trazendo um problema para si. E como eu disse, ele não clareia, ele pode dar uma falsa sensação de clareamento, porque ele tira a primeira película. Tá? O dente da gente, ele é composto por camadas. Tem o esmalte, tem a dentina, então praticamente ele vai estar tirando o esmalte, que é a camada principal de proteção dos nossos dentes. O ideal é fazer clareamento em consultório, tá? Nossa senhora. Porque no consultório a gente consegue aí lançar mão de produtos que sejam específicos para o clareamento, tá? A gente vai agir apenas no pigmento intrínseco do dente. A gente não vai mexer em estrutura dentária. Então, o clareamento feito em consultório, ele não enfraquece os dentes de forma alguma. Isso é um mito, certo? Uma curiosidade sobre as diferenças daquele clareamento que a gente faz no consultório e aquele que a gente vai no dentista, faz lá a chapa, coloca o produtinho. Quais são as principais diferenças? Então, em consultório tem a facilidade do paciente ir e em apenas uma sessão ele já tem um resultado legal, certo? De clareamento. Ele pode passar aí de 15 a 45 minutos em sala e a gente consegue estar fazendo várias sessões para a gente chegar no resultado adequado, certo? Já o clareamento que a gente chama de caseiro, mas não tem nada de caseiro, tá, Rodrigo? É um clareamento supervisionado, certo? É justamente isso. A gente faz a moldeira personalizada para o paciente aplica um gel clareador regulamentado pela Anvisa, certo? E é um gel com a porcentagem mais baixa. Então, se ele tem uma porcentagem mais baixa, ele vai agir de forma mais lenta, correto? Então, esse tipo de tratamento, a principal diferença é justamente no tempo. O paciente ele precisa estar aí usando toda noite, ou pelo menos de 2 a 3 horas, aquela chatinho placa. de usar. A gente tem que contar bastante com a colaboração do paciente para a gente ter um resultado eficaz. O que eu gosto muito de trabalhar é o método combinado. A gente usa consultório e usa também o caseiro supervisionado. Porque aí a gente consegue um resultado satisfatório, né? A gente consegue um resultado duradouro, porque apenas uma sessão de consultório, ela pode até dar uma diferença no tom dos dentes, mas não vai estabilizar a cor, certo? Então, a gente juntando esses dois métodos, a gente consegue aí uma estabilização, uma duração maior do clareamento. E o clareamento, ele pode durar até uns 3, 5 anos. Se for necessário, faz uma manutenção, faz uma sessão de consultório, ou então leva para casa uma bisnaga, no caso do clareamento supervisionado. Então, assim, é um procedimento querido, né, por todos os pacientes. Com certeza, todo mundo quer. E fica realmente nessa questão de escolher qual o melhor para o paciente. Lembrando do que eu falei, com o combinado a gente consegue a eficácia, a gente consegue ali a rapidez também no tratamento, né? Consegue chegar até no branco máximo do paciente. O branco máximo que eu digo não é aquele branco Firmino, de né? Firmino. Não é o branco que o dente ele consegue atingir. A gente Tem um limite? controla, tem um limite. A gente controla a saturação de quanto aquele dente está abrindo o tom, certo? E nunca que um dente clareado, ele vai voltar ao seu tom original. Então, uma vez clareado, ele não volta ao tom. Por isso que as manutenções são bem mais rápidas,
certo? Pode dar ali uma escurecidinha devido à dieta do paciente, mas assim que a gente já reativa a cor, já tá tudo certo, o clareamento está renovado. Legal. Interessante. Então, o principal fator para escurecimento dos dentes é realmente a dieta, né? A alimentação da gente. E os cuidados diários. Exato, os cuidados são muito importantes porque a partir do momento que a gente não tem uma higiene muito adequada, a gente vai estar ali formando o que a gente chama de biofilme. Então, é uma película fina de resto de comida, de bactérias, que vai estar aderindo os pigmentos, os corantes da sua alimentação. Então, quando a gente faz a profilaxia, a limpeza, a gente está removendo essa camada. Tanto que quando a gente sai da limpeza, a gente tem aquela sensação, né? Nossa, meu dente tá mais branquinho, tá mais claro. É justamente porque a gente removeu o pigmento extrínseco, tá? O clareamento, ele vai atuar no pigmento intrínseco. Então, essas manutenções no dentista são muito importantes, essas profilaxias, esses cuidados, porque vai fazer com que o seu clareamento esteja ali, bonitinho, né? Sendo mostrado, não tenha nenhuma camada mostrando, né? Impedindo que aquele clareamento brilhe. Então, realmente, é isso. Interessante. E me diz uma coisa, na tua área de atuação, tem algo que você veja agora como uma tendência, como algo que é uma novidade, está ganhando muito espaço, seja em harmonização, enfim. O que é que você vê aí? Então, na questão da odontologia, o que a gente vê de inovação é realmente a odontologia se tornando cada vez mais digital, né? A gente, também na área da harmonização, a gente está conseguindo ver essas tecnologias influenciando aí nos procedimentos. Então, tem a Ultraformer, Endolaser, o Lavien, Laser Lavien, todas essas tecnologias, elas vêm para realmente serem combinadas com outros procedimentos e a gente trazer aí um resultado mais satisfatório. Eu acho que a principal inovação não é nem questão de máquinas, e sim o conceito, se tratando de harmonização, né? Cada vez mais a gente está buscando aí esse fenômeno de naturalidade, da naturalização que a gente chama, certo? Então, muitas vezes, quando a gente fala a palavra harmonização, as pessoas pensam em exagero, né? Ai, mudou completamente, já pode mudar de CPF. Não, isso é passado, tá? O que a gente preza, principalmente hoje em dia, e a tendência para o futuro é essa, é a naturalidade. Tá? Então, a harmonização ela veio justamente para a gente corrigir uma assimetria, alguma imperfeição aí aos olhos do paciente. A gente consegue deixar um rosto mais harmônico, a depender da face de cada pessoa. Então, um rosto harmônico seria o quê? Traços mais retos, né? Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz um preenchimento para a gente não deixar o rosto do paciente quadrado, né? Então, tanto o paciente quanto o profissional tem que ter esse cuidado com o exagero. Eu sempre digo que o natural ele não sai de moda, tanto para a harmonização quanto para a questão das facetas, Rodrigo. Então, se a gente faz ali uma faceta que não seja a faceta de vampiro, a gente está buscando a naturalidade, né? Tem pacientes que fazem, foi uma febre, aquelas facetas super brancas, né? Bem artificiais. Totalmente artificial, né? Que a gente brinca entre nós dentistas, que é o branco selite do vaso sanitário. Então, assim, a gente não quer um tic-tac na nossa boca. Exatamente. Na verdade, então, o natural, ele nunca vai sair de moda. Hoje, o que é que está acontecendo? Esses pacientes, eles estão buscando trocar suas facetas, porque isso é possível, a gente remove as antigas, troca por outras, certo? É um procedimento reversível, muito importante. Que legal. Então, os pacientes hoje estão buscando, tirando aquele branco muito artificial, buscando um branco mais natural, certo? Então, essa, sem dúvida, eu acho que é uma grande inovação na área e muito importante, né? Porque a naturalidade, ela, como eu disse, ela nunca vai sair de moda. Com certeza. E as facetas, elas são colocadas nos dentes com base nessa resina, uma resina que é passada e criando um volume em cima do dente, ou aqui nem aparelho que a pessoa bota uma espécie de cola e coloca essa resina por cima? Entendi o que você quis dizer. Se existe já uma película ali pronta e a gente encaixa no dente, Isso. né? Então, isso aí é muito parecido com a lente de contato. A gente pode fazer em cerâmica ou então em resina composta. Se for em cerâmica, já é uma etapa que, além da parte clínica, vai para laboratório. Então, é confeccionado em laboratório uma película, uma faceta em cerâmica, que ela vai ser encaixada no dente. Se é feito através de outro material, que é a resina composta, é feito direto em boca.
certo? Que são o que a gente chama de facetas diretas. Tem até isso, facetas diretas, indiretas. Então, assim, de fato, é um material, se for resina composta, é uma resina composta que tem a parte da adesão, a gente coloca um adesivo, um sistema adesivo, e por cima a gente coloca a gente vai construindo, na verdade, se for uma resina, construindo o dente, tá? O dentista tem muito disso, dessa parte artística, né? Que a gente praticamente constrói um dente ali do início, né? De origem. E se for uma faceta em cerâmica, aquele dente ele vem pronto, digamos assim, e a gente faz também o processo de adesão e encaixa. Legal. Interessante. Muito legal. Boa pergunta. E como é que você vê, falando justamente sobre isso, assim, a odontologia impacta diretamente, né? A autoestima, o seu sorriso, o seu rosto. Então, como é que você vê o impacto do seu trabalho na vida das pessoas? Tem algum caso, assim, que tenha te inspirado? Conta pra gente um pouquinho. Então, com certeza, impacta de forma muito positiva na vida desses pacientes, né, que fazem os procedimentos. Um paciente que busca por esse tipo de procedimento, ele está buscando uma melhora aí na autoestima, muitas vezes. Com certeza. Né? Então, às vezes, ele está passando por algum problema pessoal, ele precisa dessa renovação, ou, de fato, alguma imperfeição que ele sempre notou a vida inteira e quer corrigir. Eu acho que se a gente tem, né, a gente tem como lançar mão desses procedimentos, a gente tem que ir atrás disso. Né? Se a tecnologia avançou e a gente pode fazer algumas modificações, a gente deve fazer. Então, impacta de forma muito positiva e, como eu falei, vai influenciar muito na vida pessoal do paciente, no mercado de trabalho também, porque se ele está mais seguro de si, ele está mais confiante, ele consegue aí oportunidades que antes ele não buscava, né? Então, assim, um caso que aconteceu no consultório, eu acho que só foi uma reafirmação dessa área, né, da escolha dessa área para mim, foi um simples procedimento de toxina botulínica, de Botox. Então, a paciente sentou na cadeira, ela fez a aplicação e durante a aplicação eu disse, tá tudo bem? Porque a gente sempre está conversando, está escutando a musiquinha ali no consultório. Eu disse, tá tudo bem? É a música que está te emocionando assim? Não. O fato de eu estar aqui, não é porque a questão de eu estar aplicando Botox, é porque eu estou cuidando de mim. Caramba. Eu parei um tempo para olhar para mim, que eu não fazia isso há muito tempo, né? Era uma paciente que estava ali centrada no mercado de trabalho, na empresa dela, e não conseguia parar. Era de domingo a domingo pensando na empresa e esquecendo dela. E quando a gente não está bem, as outras áreas não conseguem fluir. Né? Com certeza. Então, essa paciente se emocionou, teve um momento ali bem especial, bem marcante. Que legal. E a gente consegue ver aí, né, de forma direta, esse impacto que a gente tem na vida das pessoas. Realmente. Parece algo simples, mas quando a gente mexe com autoestima, a gente também está mexendo com saúde. É muito importante. Né? A gente está mexendo com a parte psicológica do paciente. Fora que as consultas são momentos ali de desabafos. Adoro! Então, a gente conversa bastante. Tem um momento psicóloga também. Tem um momento fofoca. Fofoca. Então, é um momento também de autocuidado, né? Sim. Que é importante a gente tirar, a gente cuidar de si, né? Porque a nossa vida já é muito agitada. Com certeza. Se a gente não está cuidando da nossa máquina que funciona para fazer as coisas... Uma hora isso pesa, né? Uma hora a máquina pode travar. E se a gente está cuidando da autoestima, essa máquina só tende a ir para frente. Exato. E nessa agitação da vida, qual é a maior dificuldade que você tem no dia a dia do seu consultório, onde você trabalha? O que é que você sente mais dificuldade? Certo. Eu acho que a maior dificuldade é essa parte financeira. Né? A gente saber lidar com isso. Como eu disse, na faculdade a gente não recebe recursos para administrar uma empresa. Então, a gente tem que correr atrás disso. Muitas das vezes, a gente acaba errando ali, errando aqui, né, em termos financeiros, de contabilidade, e depois a gente começa a acertar. Então, acho que, sem dúvidas, essa é a maior dificuldade. A questão também do marketing digital. Né? Às vezes, o dentista, apesar mesmo que a gente contrate uma agência ali de marketing, o dentista tem que estar de frente. Né? O dentista tem que ter um posicionamento, tem que construir a imagem. Então, ser o profissional e ser essa imagem do marketing... É muito difícil. É muito difícil porque a gente está ali atendendo todos os dias com a luva na mão. Então, é muito difícil a gente parar para gravar a story, para mostrar o que está acontecendo, para captar pacientes. Então, tem que realmente ter muitas estratégias por trás para realmente saber lidar com essa carreira.
E vocês não contratam, por exemplo, um contador para lidar com essa parte mais burocrática de capital ou de impostos? Ou vocês fazem também tudo sozinhos? Não, o ideal é realmente contratar Ah. alguém da área da contabilidade, porque matemática não é algo que o dentista sabe fazer, sabe todas as outras coisas, então essa parte a gente deixa para um profissional da área. Ah, legal. É o ideal. É importante, realmente. Agora conta pra gente um pouquinho, assim, o que é que mais te satisfaz no teu trabalho? Essa questão realmente de melhorar a autoestima das pessoas. Conta pra gente. Eu acho que, sem dúvida, está mexendo ali, né, com sorrisos, né, na parte da odontologia, com autoestima, a parte estética também. Como a gente mexe com sorrisos, com a parte estética, a gente está transformando vidas. E, sem dúvidas, é a maior satisfação. É um paciente sair do nosso consultório, voltar e vir com um sorriso no rosto, que foi o sorriso que ele, né, não tinha chegado antes. Ele realmente se identificar, tá cuidando de si. Eu brinco muito no consultório que eu falo assim, principalmente para pacientes que têm medo, Rodrigo. Eu falo o seguinte, não vou, a gente vai cuidar disso. Então, para pacientes que entram no consultório, eu falo, o máximo que pode acontecer aqui é você sair sorrindo, tá? E Legal. esse é o nosso propósito. Legal. Esse é o nosso propósito. Realmente, se a gente fizer um momento ali de felicidade para o paciente, eu já estou satisfeita. Né? Se o paciente ele tinha uma imperfeição, ele tinha uma insegurança, e fez o procedimento e hoje está mais seguro, está mais confiante, eu também já fico, né? Já é uma satisfação do meu trabalho. Que massa. E com relação aos desafios do dia a dia, de equilibrar a tua rotina de trabalho com a tua vida pessoal, como é que funciona? Porque vocês têm um horário mais flexível, né? Bem entre aspas, tá? Como é que você lida com isso? Então, é bem difícil, certo? Porque, como eu disse, nós funcionamos como se fosse uma empresa. E quem tem uma empresa não para de pensar nela. Eu, pelo menos, sou assim, tá? Tem um pouquinho de Capricórnio nisso. A gente sabe. Então, de domingo a domingo, estou pensando sobre o consultório. A gente vê essa questão do marketing, vê os planejamentos que pode fazer, né? Planeja os posts. Então, o trabalho, ele não é só no consultório. Ele também é fora do mocho, ele também é fora da cadeira do dentista. Certo? Então, é bem difícil conciliar a vida pessoal. O meu namorado, ele também é da área, então fica fácil, porque as conversas Pelo são... menos se entendem, né? As conversas são relacionadas a isso. Exato, eu ia falar a mesma coisa. Eu e ela, a gente parou pra pensar, desde que a gente começou o podcast, o assunto da gente gira em torno do podcast quando a gente tá no tempo livre. O nosso tempo livre é sobre o podcast, sobre Exatamente. algum conteúdo para produzir, sobre alguma um novo episódio. É sempre assim. Discussão de casos clínicos. Então, assim, o momento do jantar, o jantar romântico é esse. Discussão de caso clínico dos pacientes. Às vezes você até tem que dar uma parada, assim, não. Hoje a gente não vai falar sobre o podcast. Hoje a gente vai assistir uma besteira na TV, vai fazer qualquer coisa, mas dá uma segurada. Porque você tá o tempo todo pensando, realmente, né? E na nossa área, a nossa área é diferente do que a gente atua aqui no podcast, por exemplo. Vocês têm um consultório e trabalham com isso. A gente tem um podcast, mas atua com outras coisas. Eu com consultoria e ela hoje está trabalhando como engenheira civil. Então, a gente já tem uma parte do nosso dia ocupada pelo nosso trabalho. E quando a gente larga, a gente tem que trabalhar no podcast. Então, a gente sentiu na pele muito isso, de ter que aprender a ser um marqueteiro, ter que aprender Modifique a sua rotina. Total. Completamente. Total. E o assunto realmente gira sobre isso. Ser blogueira, né? Divulgar sendo blogueira. Exatamente. É bem isso. E para quem está querendo começar nessa área de harmonização facial, você que já passou um pouquinho dessa fase de início, o que é que você indica para a pessoa que está querendo também entrar nessa área? Primeiro, não desistir, certo? É uma área difícil, porque a gente precisa captar paciente. E também os produtos, eles têm um custo alto. Então, para início, a gente está investindo e ter ali um estoque de produtos é um pouco complicado, certo? Mas eu digo assim, que a gente tem que seguir em frente, né? A gente tem que encarar todos os obstáculos e pensar que uma hora vai dar tudo certo, certo? O sucesso vem. Se você está fazendo por onde, se você busca, uma hora você vai colher esses frutos. Então, acho que isso, não desistir, se especializar bastante, certo? E fazer procedimentos que você é capacitado a fazer. Então, se você não tem segurança em algum tipo de procedimento, não faça, tá?
Busque realmente especializações, como eu disse, sempre cursos, porque essa área de saúde ela está sempre sendo inovada, né? A gente tem que estar buscando sempre se atualizar. Quando eu decidi seguir essa área de saúde, minha mãe até falou para mim, você sabe que você não vai parar de estudar nunca, né? É bem Porque, isso. de fato, a gente não pode parar justamente para atualização profissional e também para a segurança do paciente. Com certeza. Importantíssimo. E para finalizar, a gente, como sempre procura trazer uma surpresinha aqui para vocês, e hoje não é diferente. A gente vai dar a palavrinha um pouquinho para a doutora Tatiana, ela vai trazer uma coisinha especial aqui para vocês. E conta pra gente também onde é que nossa audiência pode te acompanhar, né? Acompanhar teu trabalho, que isso é muito importante. Então, vocês podem me achar no Instagram, certo? Vocês vão deixar o meu arroba aqui. Com E certeza. deixa, com certeza. DRA Tatiane Fonseca. Eu também tenho um site, dratatiane.com. Lá vocês encontram todos os procedimentos que eu faço, alguns casos clínicos, para vocês verem como é que funciona essa área, tá? E questão de novidade, eu estava comentando aqui com o Rodrigo Conati, que o Dia dos Namorados está chegando, né? Escutou, Rodrigo? Opa! Fica a dica. Então, fica a dica. O Dia dos Namorados está chegando e a gente está com uma campanha aí no consultório. Eu falei muito sobre as inovações, né? A parte de tecnologia, a gente está trazendo a tecnologia aí para o consultório. É um dia especial para isso, do laser Lavien, certo? O laser Lavien, praticamente, ele vai estar melhorando aí a textura de pele, de manchas, marcas de acne, de melasma. Realmente busca um glow-up na sua pele. Gostei, hein? É como se você tivesse com maquiagem sem estar, tá? Então, ele realmente dá esse wow para a pele, ele melhora a hidratação e, assim, é de vantagem, é indicado para todos os fototipos de pele, certo? E também uma questão assim que muitos pacientes ficam se perguntando, posso fazer esse procedimento e voltar para a minha rotina de trabalho? Pode, é um procedimento muito tranquilo, certo? Apesar de ser um laser, o que é que vai acontecer? Ele vai deixar a sua pele um pouquinho vermelhinha ali só no primeiro dia, depois vida normal, certo? Então, fica aí a dica para vocês, vai ser um dia muito especial, vai ser no dia 10, tá certo? Desse mês. Uma segunda-feira, antes do Dia dos Namorados. Os namorados que estão ouvindo a gente. Você não escutou nada, viu? Tem que comprar, né? Esse momento especial para a namorada. Com certeza. É isso. Com certeza, né? Com certeza para eu. Acho que Rodrigo tá querendo esse procedimento. Mas, assim, ele é ótimo porque vai, além de ter todos esses benefícios, né? Não tem limite de idade. Legal. Então, um paciente de 25 anos pode fazer, um paciente de 60 anos pode fazer. O que vai mudar é o protocolo. Se ele tem melasma, a gente vai para essa parte do melasma. Se ele quer realmente só dar uma hidratação, dar um glow na pele, ter esse efeito de BB cream, que a gente chama, que o Lavien dá, ele pode fazer também, certo? Legal. E tratar flacidez, enfim, minha gente, vários benefícios. Incrível, incrível. Gente, foi um prazer essa conversa. A gente ficou muito feliz de te trazer aqui. Foi realmente um episódio incrível. Deu para aprender muita coisa que eu não sabia. Certeza. A gente agradece demais tua presença, Tatiane. Muito obrigado. Eu não queria que acabasse. Passa rápido, né? Passa voando. rapidinho. Gente, foi ótimo. Eu só agradeço pela oportunidade que vocês me deram, certo? Foi incrível esse podcast. Foi uma troca muito gostosa, como eu disse que ia ser de início. Que legal. E eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre as profissões, até para a gente conseguir estar valorizando também as áreas, né? certeza. E também ver os desafios e dificuldades de cada uma. Então, foi maravilhoso. Adorei. Que legal. Então, não deixem de seguir a gente, tanto no canal no YouTube, quanto no Instagram, @podcastworks. E a doutora Tatiane, que a gente vai deixar o arroba dela para vocês não esquecerem aqui embaixo também. Então, muito obrigado por nos assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Obrigada e até a próxima.